São 20h09. Declaro aberta a 38ª reunião rotária virtual do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2020-2021, solicitando a todos uma saudação à bandeira nacional. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro diretor de protocolo, José William, para o protocolo da nossa reunião rotária. Companheiros, companheiras, boa noite. Na tribuna boa virtual... noite. Boa noite. A Cleonice bloqueia o microfone de vocês, eu não posso ouvir vosso boa noite. Na tribuna virtual, William de Oliveira, classificação tabelião, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 38ª reunião ordinária virtual do ano 2020-2021, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro do Rotary Club de Herstum, Lemberg, Mulan, Alemanha, distrito 1940, Holger Knack. E como governadora do distrito 4571, a companheira do Rotary Club Campos do Jordão, Cassima Simone Góes, Campanha. Como presidente do nosso clube, a companheira Cleonice Barros de Macedo Atum. No mês que Rotary dedica aos serviços da juventude, tendo como lema do atual período, o Rotary abre oportunidades. E como abre oportunidade? Muitas oportunidades o Rotary está abrindo aí. E a nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, a nossa queridíssima e poderosa presidente 2020-2021, Cleonice Datum, que tem ao seu lado direito o palestrante da noite, Dr. Ney Brito. Esse Dr. Ney está com letra maiúscula, mas muito maiúscula. E, ao seu lado esquerdo, associado do nosso clube, presidente do período 93-94, o companheiro mais importante do Rotary Mundial, Antenor de Barros Leal. Parabenizo o Antenor pelo convite ao palestrante e, presidente, lhe devolvo a palavra. Muito obrigada pelo ótimo protocolo, companheiro William, e eu gostaria de dar as boas-vindas também aos companheiros Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, e governador assistente, a nossa 100% companheira Ciomara Castro, presidente do Rotary Clube Caçapava, Jequitibá, aos convidados, a senhora Gelda, que eu acredito que seja esposa do Dr. Ney, e a Sílvia, a filha do nosso companheiro João Nunes. E gostaria de pedir ao palestrante, eu já havia dado boa noite e a satisfação de tê-lo no clube. E gostaria que a pessoa que está se identificando como usuário colocasse o seu nome para que possa sair no boletim. Agora, alguns avisos. Primeiro, agradecer a presença dos companheiros na Assembleia Geral Extraordinária da última sexta-feira, que foi muito bem resolvido o assunto tratado nela. Também avisar que a ata que foi para registro, me colocando como presidente do clube no lugar do companheiro Fernando, que renunciou, caiu em exigência, solicitando uma carta assinada por ele, e hoje o William deixou esta carta aqui
e eu vou providenciar amanhã enviar, e, em função disso, a visita da governadora Cassima foi transferida para o dia 24 de maio. Esse é um assunto que depois eu converso melhor com todos os companheiros, para, inclusive, escolher quem vai saudá-la e como será a nossa festiva. E também avisar os companheiros Cláudio Zinger e Popola Lyon que eu já estou de posse dos pins rotários, que eu já recebi lá de Ribo, de São Paulo, respectivamente com as safiras de cada um. Essa semana ainda eu faço chegar a mão de cada um, ok, Cláudio e Paul? Tá? Eu acho que por hoje é só. Convido para o companheirismo o companheiro Isaac Adid. Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Isaac Adid, com a antiga classificação de roupas femininas, representação. E vou fazer o companheirismo rapidinho, porque não tem tanta coisa assim. Primeiro, parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, que já foram muito festejadas no nosso WhatsApp. Todo mundo quase se manifestou, dando os parabéns. Quero também dar os parabéns ao nosso futuro governador, Cláudio, que essa semana completou 10 anos de Rotary Clube Copacabana. E os aniversariantes do mês de maio são, agora, dia 11, Claudino Brasil da Nóbrega, que vai pagar o uísque para a gente. Dia 17, Maria Helena, esposa do Luiz Littler. Dia 19, Gilda, esposa desse que vos fala, Gilda Adid. Dia 21, Isaac Benchimol, em memória. E dia 31, a Sueli, esposa do falecido Isaac Benchimol. E 15 Popola Lyon. Quanto? Dia 15, o Popola Lyon. O erro então, foi meu, pô. Eu esqueci. Mas você não faz parte do clube ainda. Não, desculpe, pô, mas é porque no nosso livrinho, que é do 17 e 18, não estava ainda seu nome lá. Então, dia 15, Popola Lyon, junto com a minha filha Aline Adid. Já que... que honra, viu, pô? Incluí mais um. Então, é isso. Dia 15 é Popola Lyon, a minha filha Aline, e no dia 19 a Gilda, minha esposa também. Então, a todos do mês de maio, os parabéns do companheirismo, e eu volto a palavra à presidente. Antes disso, eu queria falar que o meu uísque é virtual. Ótimo, perfeito. Uhum. Pelo menos mostra ele, né? Já estou brindando, hein? Vamos brindar, então. Antes de você passar a palavra, eu queria confirmar uma coisa com você. É a data da visita da governadora Cassima. Dia 24 de maio, às 8 horas da noite. Tá? Obrigado. Nada. Obrigado. E agora, eu esqueci, desculpe, também nos meus avisos, na próxima quinta-feira, eu acho que é quase certeza que é na próxima quinta-feira, eu esqueci de anotar, mas estou lembrando agora, o companheiro Cláudio Zinger, nosso governador eleito, vai ter uma reunião interclubes e eu coloquei o Copacabana emparcerado. É a quinta-feira que vem, não é, Cláudio? Abre o seu microfone, por favor. Cláudio. A reunião que vai emparcerar... Eu vou confirmar agora, confirmo com você já já. Ah, tá. Desculpe, é que eu esqueci de anotar. Mas eu estava com o microfone fechado também. Eu disse... Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem algum clube fazendo reunião presencial? Não, fez o Rio de Janeiro essa semana passada
lá na Associação Comercial, com 3 ou 4 mesas só para comemorar o Dia das Mães, porque a mãe do Rafael prestou uma homenagem à presidente da Associação Comercial, mas foi muito pouca gente, entendeu? Porque Rotary ainda não permitiu. Como lá é bem grande o espaço, eles fez questão de filmar e mostrar. O Cláudio estava na reunião, que as mesas estavam praticamente todas vazias. A própria mesa presidencial tinha poucas pessoas sentadas. Okay. Eu, de qualquer maneira, eu vou colocar na nossa programação o dia da sua palestra, ok? É 19, sim, Cleonice. É dia 19. Então, desculpe, companheiros, é a quinta-feira que vem. Nós vamos, então, fazer uma reunião interclubes. Quarta-feira que vem, desculpe, dia 19. Eu vou mandar o convite para o clube para nós prestigiarmos. Na outra quarta-feira. Na outra, exatamente, ok? Agora eu passo a palavra para o nosso companheiro Antenor Leal para apresentar... não, desculpe. Convido o companheiro Eduardo Mair para fazer a saudação às mães do clube pelo Dia das Mães ocorrido ontem. Desculpe. Em maio de 1905, no estado da Virgínia Ocidental, se realizou a primeira reunião homenageando o Dia das Mães. Essa iniciativa se deveu a Ana Jarvis, que era uma pessoa que estava, na realidade, desejando homenagear todas as mães. A ideia era fortalecer os laços familiares, os laços de respeito, de que todas as crianças homenageassem as mães. No dia 10 de maio de 1908, realizou-se o primeiro culto, que foi realizado na Igreja Metodista Angus de Grafton, em que se celebrou oficialmente o Dia das Mães, que foi oficializado depois pelo presidente Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, em 1914, e ficou sendo o segundo domingo de maio. Então, no segundo domingo de maio, cerca de 40 países homenageiam as mães. E o símbolo dessa homenagem é um cravo branco, que representa a maternidade. Aqui no Brasil, essa iniciativa foi endossada pela Associação Cristã de Moços, que, em 12 de maio de 1918, também fez, oficializando, etc., as comemorações do Dia das Mães, a ponto de que o presidente Getúlio Vargas oficializasse essa data e tornando um feriado nacional. Isso aí são os ingressos que convém saber. Agora vamos para uma parte humorística. Tudo que eu devo, tudo que eu sou, eu devo a ela, minha mãe, que sempre esteve ao meu lado, apoiando e me dando forças. Minha mãe me ensinou a apreciar um trabalho bem feito. Se você e seu irmão querem se matar, vão para fora. Eu acabei de limpar a casa. Minha mãe me ensinou a ter fé. É melhor você rezar para essa mancha sair do sofá. A minha mãe me ensinou a lógica. Porque eu estou dizendo, acabou. Ponto final. A minha mãe me ensinou que é motivação. Continua chorando, que eu vou te dar uma razão verdadeira para você chorar. Minha mãe me ensinou a ter força de vontade. Você vai ficar aí sentado até comer tudo. Minha mãe me ensinou a valorizar um sorriso. Me responde de novo, te arrebenta os dentes. Minha mãe me ensinou a retidão. Eu te ajeito, nem que seja na pancada. Ensinou ventriloquismo. Agora cala a boca e me responda. Por que você fez isso? Sobre as partes do corpo, você não é dono do seu nariz. Me ensinou a cuidar dos animais. Pode tirar o cavalinho da chuva. Me ensinou a observar a natureza. Está pensando que dinheiro nasce em árvore?
Me ensinou a ter esperança. Espera só o teu pai chegar para você ver, que é bom. Minha mãe me ensinou sobre genética. Você é igualzinho ao traste do seu pai. Me ensinou sobre genealogia. Tá pensando que nasceu em família rica? Minha mãe me ensinou que toda ação tem reação. Um dia você terá seus filhos, espero que sejam iguais a você. Aí sim você verá o que é bom. Me ensinou a olhar o relógio. Isso são horas. Minha mãe me ensinou a não entrar na casa errada. Você está pensando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Me ensinou a caminhar e estudar. Anda, faz logo esse dever de casa. E me ensinou sobre beleza. Beleza do seu bonitinho. Agora vamos terminar com um pequeno trecho que o Mário Quintana escreveu sobre a mãe. Mãe são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também céu tem 3 letras, e nelas cabe infinito. Para louvar nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabe os lábios meus, que é do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Eu acho que nós podemos terminar essa homenagem ao Dia das Mães dando uma saudação rotária a todas as mães do Brasil, nossas mães vivas, mortas e tal. Muito bom, Maí. Obrigado. Obrigada, Maí, pelas belas palavras. Sempre você muito gentil nas suas homenagens. Então, e finalmente agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Antenor Leal, para que ele faça a apresentação do seu convidado, Ney Brito, que será o palestrante desta noite, que nos falará sobre o tema Um Mundo em Transição e Política Econômica. Muito obrigado, presidente. Eu tenho tido oportunidade de convidar brasileiros para falar no Rotary Club de Copacabana. E, graças a Deus, tenho tido sorte em escolher pessoas de grande destaque. Hoje, eu convidei o Ney Brito. O Ney Brito é um engenheiro, fundador de uma grande empresa de consultoria, a Noba. Tem uma história muito, muito importante na economia brasileira. Ele foi e é assessor, presta serviços importantes ao BNDES, à Merrill Lynch, ao Banco Itaú, ao Banco do Brasil, à CVM e diversas outras empresas no Brasil e no exterior, inclusive na grande Bolsa de Mercadoria de Chicago. O Ney é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em Nova York, onde desenvolveu há alguns anos um trabalho importante no desenvolvimento de índices. É PhD em Stanford, um dos melhores centros de ensino americano, professor de economia da Universidade Federal do Rio, autor de vários livros de economia, tem absoluta referência na área cultural e econômica do Brasil, é convidado para palestras e convidado para comentários, é membro do conselho de várias empresas, principalmente da Vale do Rio Doce, onde fez trabalhos importantíssimos, é ex-presidente do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, do qual eu também fiz parte, é um homem
internacional, tem presença em várias conferências internacionais, representando o Brasil muito bem. O currículo dele é muito maior do que eu li agora para vocês, mas se eu fosse ler totalmente, nós perderíamos parte mais importante, que é ouvir o Ney. Então, Ney, eu quero lhe agradecer. Sei que você cobra muito para fazer uma conferência, mas você sabe que o Rotary é uma entidade que cuida das pessoas, que ajuda as pessoas. Não temos dinheiro, mas temos um afeto enorme, um respeito e um carinho por aqueles que nos ajudam, como é o seu caso hoje. Então, ao fim, você vai receber um certificado da nossa presidente, que tem um valor simbólico de $50 mil. Então, você soma aí nesses valores que você arrecadou como grande conferencista internacional. Ney, a palavra é sua. Obrigado, Antenor. Boa noite a todos, mais uma vez. Foi um prazer muito grande aceitar o convite do Antenor e da Cleonice. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, trocando ideias e reflexões sobre o Brasil e sobre o mundo. Na realidade, hoje, a minha atividade principal é uma atividade de gestão de uma carteira global de investimentos e alguns clientes fora do Brasil, preponderantemente, Suíça e Estados Unidos. E eu vou procurar trazer, na realidade, eu iria a nossa palestra, a minha palestra, eu quero ver se a gente consegue ter uma visão, ou trazer uma visão global, e muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje não são problemas específicos nossos, são problemas dos Estados Unidos, são problemas de diversas economias globais. E eu acho que qualquer análise da economia brasileira, e eu tenho certeza que vocês vão levantar uma série de questões focadas na economia brasileira, mas eu acho que qualquer análise de qualquer economia de qualquer país, ela tem que ser sempre colocada num contexto do momento global e de tendências globais, né? Então, eu vou começar revendo com vocês algumas visões da economia global e destacando, quer dizer, que existe um momento, nós estamos vivendo um momento de retomada de atividade no Brasil, e isso é um momento global, quer dizer, eu acho até que o nível da retomada no Brasil é um nível de retomada bem de atividade econômica e é bem mais moderado do que na maioria dos países desenvolvidos, né? Mas, apesar desse momento de curto prazo muito favorável, eu acho que é importante a gente ter uma visão do que nos espera em termos de longo prazo, né? Então, eu vou tentar colocar esse contexto e aí deixo para as perguntas os aspectos específicos que vocês acharem mais adequados. Uma coisa que eu gostaria, eu acho que é importante a gente entender e chamar a atenção, é que há muitos anos nós viemos tomando e aceitando riscos estruturais muito elevados, né? Então, esse é um processo que vem de muitos anos e é um processo que tem seus reflexos no momento atual, né? Então, em particular, até 2008, a gente viveu um momento econômico, viveu um mundo que
A ideia era acelerar a atividade, era acelerar tudo, e realmente a atividade cresceu até desaguar na crise de 2008, 2009, né? Mas nós fomos tomando riscos ambientais de uma forma muito significativa desde algum tempo. Eu diria desde o pós-guerra, nós viemos tomando riscos de riscos de clima, riscos ambientais, que hoje pairam sobre nós e sobre todas as economias, na medida em que o nível de investimentos para reduzir o aquecimento global é um nível de investimentos extremamente elevado, né? Então, nós vivemos um período até 2008 que desagou na crise de 2008, 2009. Foi uma crise gerada por especulação imobiliária e em grande escala. E essa crise, obviamente, quando ela explodiu, obviamente ninguém ia pensar em risco ambiental. Então, mas os riscos ambientais continuaram se desenvolvendo meio que à margem, mas o que a gente está vendo hoje não é um processo, é um processo que vem de algum tempo e que desagou no momento que a gente vive de um risco ambiental extremamente elevado. A crise financeira de 2008, 2009 nos levou a outros tipos de risco muito altos, né? A forma de controlar ou tentar estimular a retomada de atividade em 2008 e 2009 foi muito semelhante ao que a gente está vendo hoje, mas foi injetar recursos massivamente na economia, disponibilizar liquidez e reduzir, fomos reduzindo gradualmente as taxas de juros nas economias, querendo ou buscando estimular investimentos e a retomada. Esse processo acelerado de liquidez com redução de taxa de juros teve alguns efeitos que foram extremamente deletérios. Primeiro, existiu um processo de valorização dos ativos, à medida que taxas de juros caem, o valor de ativos, e taxas de juros caem e liquidez aumenta, o valor dos ativos financeiros, e eu diria não só financeiros, mas o valor de imóveis, a gente sabe que sobe muito rapidamente, né? Então, com a forma de atuar para a retomada da economia global em 2008, 2009, nós tivemos um processo de valorização de ativos, valorização de imóveis muito forte e que começou a gerar os princípios, os primórdios da explosão de risco social que nós vivemos hoje, né? Na realidade, isso ficou muito claro naquela revolta, na França dos coletes amarelos, dos Gilets jaunes, que, na realidade, a valorização de imóveis começou a inviabilizar a classe média francesa, a vida da classe média francesa, e aí começamos a ter os primeiros indícios de um risco social crescente no mundo. Então, a partir de Gilets jaunes foi o que? Eu estava, por um acaso, em Paris, quando começou a semana. Na realidade, ele começou numa semana, eu estava na semana seguinte em Paris, e
tive que mudar a minha tradicional visita ao Champs-Élysées, porque teve um quebra-quebra generalizado importante. Então, a instabilidade social começa a aparecer com a concentração de renda e principalmente com a concentração de riqueza e valorização de ativos com as medidas de apoio à atividade em 2008 e 2009. Né? Então, nós viemos, 2008, 2009, até o ano passado, com um risco ambiental crescendo, com um risco social crescente, né? E que obviamente, teria impactos, está tendo impactos importantes na estrutura de atividade global. Né? Nesse ambiente mais instável, à medida que foi se tornando politicamente mais instável, explode a crise sanitária, a crise da Covid, em março de 2020. Né? A crise de março de 2020, obviamente, tornou muito mais intensas as tensões sociais, por diversas razões. A primeira razão, obviamente, o nível de mortes, o nível de tensão médica envolvida, foi um tensionador geral, né, para todas as classes sociais, mas nós sabemos hoje muito claramente que o impacto da crise sobre as classes sociais mais pobres e mais baixas foi de uma magnitude muito maior e que vai repercutir nos próximos anos de uma forma muito clara, na medida em que a precária manutenção da educação ou das atividades educacionais nesse período pós-março de 2020, se foi precário para as classes maiores, mais abastadas, ou que dispunham de equipamentos computacionais para aulas à distância, etc. Nas classes mais baixas, isso vai ter um impacto de longo prazo devastador, né? Eu acho muito, muito forte. Né? E, finalmente, nós tivemos, com a crise, para colocar o pingo d'água principal, nós tivemos uma explosão do nível de desemprego. Né? Nos Estados Unidos, houve uma perda estimada hoje, na verdade até final de abril, de 10,6 milhões de empregos. E no Brasil, no último relatório do IBGE, nós temos 14,4 milhões de desempregados. Né? Então, nós temos uma conjuntura de alto nível de desemprego, elevado risco social, e isso, obviamente, se refletiu na estrutura política, se refletiu nos Estados Unidos, na radicalização política nos Estados Unidos, se refletiu na radicalização política no Brasil, e isso é algo que a gente está tendo que lidar, todo mundo está tendo que lidar, e nós temos que lidar com essa tensão simultaneamente com a tensão social, na dimensão primária, quer dizer, desemprego, na dimensão secundária, que é perda de renda e maior concentração de riqueza, e isso, então, gerou, ao correr do ano passado, um risco político. Então, nós tínhamos um risco ambiental, tínhamos e temos um risco ambiental,
temos um risco social e temos um risco político, né? E temos, obviamente, um risco grande de como a atividade econômica vai reagir no longo prazo. No curto prazo, céu de brigadeiro. Quer dizer, os Estados Unidos vai crescer talvez mais de 6%, o Reino Unido talvez mais de 7%, o Brasil, obviamente, não vai chegar nesses níveis, né? Vai ficar no nível aí mais baixo, em torno de 3%, 3,5%, mas a pergunta que eu acho que, a questão que eu acho que é central é what's next, quer dizer, depois dessa retomada, quais vão ser as características da atividade econômica global e nacional, né? E aí, obviamente, a pandemia favoreceu o populismo em geral, quer dizer, é muito fácil você se colocar numa posição de paladino dos problemas nacionais, né? E esse populismo acontece globalmente, né? Ele acontece na França, cresce a radicalização entre a Marine Le Pen e o Macron, acontece nos Estados Unidos, ainda não está muito claro a extensão dos problemas que nós vamos ter nesses países. No ano que vem existirão as eleições legislativas nos Estados Unidos e o trumpismo ainda certamente ainda não está morto, né? E isso, obviamente, tem reflexos no Brasil. Em termos de política econômica, nesse ambiente, o que a gente sabe? A gente sabe que existem 3 variáveis que serão fundamentais para a gente ter uma visão mais adequada, né, do que será o ajuste de longo prazo. É algo que a gente não acha que seja algo que venha a ocorrer esse ano, mas o nível de incerteza com relação ao que vai acontecer no final de 2022 ou mesmo no correr de 2022 é um nível de incerteza anormalmente alto, com essa conjugação de riscos envolvidos, né? 3 variáveis, quer dizer, política econômica, que a gente pode falar, obviamente, a primeira coisa que a gente pode falar é que política econômica começa com política, né? Então, política econômica se desenvolve dentro das condições políticas possíveis e existentes, né? Mas 3 variáveis vão ser críticas para todo mundo, e para nós também. Primeira variável é o emprego, quer dizer, como é que vai ser o processo de retomada de emprego, né? Então, o Brasil tem 14,4 milhões de desempregados, os Estados Unidos perdeu 10,6 milhões de empregos. Como é que vai existir uma estabilização desse processo de emprego quando todos os estímulos monetários e financeiros perderem o seu efeito? E eles estão, primariamente, quem lida com comércio, eu acho que a maior parte de vocês lida com comércio, sabe que o comércio explodiu, o varejo explodiu basicamente concentrado na baixa renda. Então, baixa renda, o consumo e venda no segmento de baixa renda foi diretamente associado ao nível de estímulos
que a gente pode discutir se foi um nível de estímulos adequado ou não. Particularmente, eu acho que foi um nível de estímulos, os R$ 600 foram um número muito elevado, o que gerou grande parte está gerando as pressões inflacionárias que nós vivemos. Então, a primeira grande variável é o emprego. A segunda grande variável que a gente vai ter que enfrentar em termos de política econômica, e já está enfrentando, é a inflação, né? Quer dizer, obviamente, o nível, sei lá, em alguns países, o nível de estímulo dos Estados Unidos, estímulos de cheques diretos já foram 1 bilhão e 900 milhões, para a infraestrutura mais 2,3 bilhões. Aliás, e agora para o programa Competir Melhor, mais 1,9 trilhões, na realidade, não são nem bilhões. Então, quer dizer, um nível de injeção que, obviamente, tem impacto no curto prazo, mas que pode gerar pressões inflacionárias e que existe uma incerteza muito grande sobre como vão reagir tanto os agentes econômicos quanto os bancos centrais globais, né? Apesar, por exemplo, do Banco Central americano dizer que vai manter taxa de juros a nível zero nos Estados Unidos, até a economia retomar o pleno emprego, não está nada claro que ele vai poder fazer isso. O último relatório de geração de emprego nos Estados Unidos foi uma decepção grande, uma expectativa de 800 mil empregos sendo gerados em abril e foram gerados 260 mil, né? Então, como vai evoluir o nível de emprego vai ser fundamental em termos de equilíbrio social e político, né? E como vai evoluir a inflação vai ser também, obviamente, fundamental a nível de mesma coisa, a nível social, na medida que a inflação mais alta sempre gera tensões e perda de poder aquisitivo nas classes mais baixas, e isso é uma questão que vai estar pressionando países e governos. E, finalmente, a última variável, que é a variável-chave para a resolução desse imbróglio, são os níveis de taxas de juros. O próprio Banco Central brasileiro já começou um processo de elevação de taxa de juros que deve continuar, vai continuar, tem que continuar, vai continuar, e que não se sabe aonde isso vai parar, né? No caso americano, tem uma vantagem muito grande, né? O que vai determinar essa capacidade de administrar a crise e a capacidade de manter estímulos em qualquer uma dessas economias vai ser o nível da taxa de juros. No caso dos Estados Unidos, a taxa de juros real de 10 anos, todo mundo está disposto a emprestar para o governo, perdendo 10% em 10 anos. No caso brasileiro, a taxa de juros de 5 anos, não estou nem falando de 10, já estava em 8,20%, 8,30%, para uma inflação prevista de 5%. Ou seja, nós já temos uma taxa real positiva, e os Estados Unidos têm uma taxa real ainda negativa. Ou seja, é muito mais fácil financiar estímulos e programas de retomada econômica nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Então, essa administração desse tripé, emprego, inflação e taxa de juros, né, e programas
de suporte governamentais, diretos ou indiretos, é que vai determinar o nível de equilíbrio de atividade econômica quando passar o efeito dos estímulos iniciais que todo mundo está dando, né? E nós estamos nesse imbróglio, que é o imbróglio dos Estados Unidos, é o imbróglio de todos, né? E nós não somos diferentes, nós estamos lidando com essas 3 variáveis críticas e com um processo político que vai desaguar no próximo ano e um processo social tensionado e que estimula, obviamente, um radicalismo e posições mais extremas. Então, eu acho que eu já bati nos meus 20 minutos. Como eu disse, falei mais sobre uma visão global e eu deixo com vocês a levantar a bola que vocês quiserem sobre os aspectos específicos da economia nacional. Obrigado, Cleonice. Bola com você. Doutor Ney, muito obrigada, a palestra foi excelente. Agora eu solicito a todos os companheiros que desejarem fazer perguntas que marquem aqui, levantem a mãozinha, tá? Para poder... O primeiro a falar será o companheiro, nosso governador assistente também, Claudino Nóbrega. Pode abrir o seu microfone, Claudino. Ney, parabéns pela palestra, muito boa, muito esclarecedora. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas quero contar primeiro uma historinha de 1 minuto. A minha empregada, ela tem 50 mil reais na poupança. Sim. E ninguém do mundo consegue fazer ela tirar dinheiro dessa poupança. Eu dizia para ela, poupança não está rendendo nada. Deixa lá, doutor, deixa lá. Até o dia em que o marido dela pegou uma doença, e aí ela, diante dessa contingência, ela teve que botar a mão do dinheiro dela na poupança para comprar medicamentos para o marido. Então, a partir desse probleminha, eu estou fazendo a seguinte pergunta para você. Com esse nível de desemprego, está igual a doença do marido da minha empregada. Quer dizer, por que nós não botamos a mão na nossa poupança e fazemos um plano de obras de infraestrutura para dar emprego para esse monte de gente? Por que não? Ontem eu disse que isso pode gerar inflação. Ele está cheio de razão. Entendeu? Como desatar esse nó? Botar a mão na poupança sem gerar inflação e fazendo obras de infraestrutura para dar emprego para esse pessoal todo? É a pergunta, Ney. Ótima pergunta, Claudino. Ótima pergunta. Eu não passei por esse ponto, mas você tem uma ideia do nível de poupança acumulada? A Moody's, que faz rating do país, etc., ela fez um estudo que foi o seguinte: ela pegou o padrão de consumo global no final de 2019, se ele tivesse se mantido, se você comparasse isso com o padrão de consumo atual, qual foi a formação de poupança estimada global? Esse número não sei se é 5,2 ou 5,4. Eu vou te dizer, 5,4 trilhões de dólares. Né? Então, existe uma montanha de dinheiro de poupança forçada, porque, obviamente, eu não saía, eu comprava e não ia mais a restaurante, não vou mais a teatro, não vou mais nada. Fui para a Suíça, a última viagem minha foi em março do ano passado, estava na Suíça, saí no dia 14, quando eu saí, o hotel fechou. Disseram, olha, estava esperando o senhor sair para fechar o hotel. Então, existem sim uma montanha estimada em 5,4 trilhões de dólares de poupança formada globalmente, né?
Esse é um número extremamente alto e ninguém sabe, uma das incertezas atuais é ninguém sabe como isso vai desaguar nos mercados. Quer dizer, no curto prazo vai desaguar numa onda de consumo, né? Obviamente, a primeira reação vai ser uma onda de consumo maior, e já está sendo uma onda de consumo maior. Mas o que isso vai gerar de investimento é uma coisa que, para ser franco, Claudino, a gente não vê formação de investimentos de capital no mundo. Se você olhar investimentos no Brasil, eles estão lá embaixo, estão em, sei lá, 15% do PIB. Então, a gente pode especular como essa poupança brasileira ou a poupança global, como ela vai desaguar nos mercados, mas eu diria que o nível de incerteza de longo prazo é tão grande que a gente não está vendo a formação de investimentos nos Estados Unidos, no Japão, nem no Brasil, né? Ney, aproveitando aí a pergunta do Claudino, eu tenho a impressão que o Claudino está se referindo também ao uso de parte da nossa reserva internacional. A gente já tem usado parte das nossas reservas internacionais para muita coisa de compra de vacinas, etc. A gente tem usado parte das reservas internacionais, né? Aí a questão volta para qual a política orçamentária de investimentos que a gente quer ter no governo, né? Quer dizer, obviamente, com a estrutura de discussão do orçamento, quer dizer, investimento estrangeiro direto sempre vai existir no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem 212 milhões de habitantes, tem consumo, a massa de consumo, que é uma das, sei lá, certamente uma das 4 maiores do mundo, e investir em saneamento, investir em produção de consumo, produção de bens de consumo. Se bem que o último relatório do IBGE de produção industrial, da produção de bens de consumo despencou, né? Então, usar as reservas, as nossas reservas são anormalmente altas, né? A gente está ali com... Se bem que as reservas líquidas, se você tirar as operações de swap do Banco Central, não são tão altas assim, não. Estão ali 290, 300 bilhões, sei lá. A França tem 180 bilhões de dólares de reserva, né? O UK tem alguma coisa dessa magnitude. Só a Rússia que tem mais reserva do que a gente, porque usa mais, obviamente, Japão e China tem mais, mas dos emergentes. Agora, o uso de reservas, quer dizer, o maior problema brasileiro hoje é risco. Quais são as perspectivas do risco Brasil? O risco político brasileiro, a gente tem que reconhecer que é extremamente alto. Quem lida com investidor estrangeiro lá fora, eles acham que a gente é meio maluco, pô, né? Quer dizer, a gente tem um nível de incerteza para investimentos financeiros, né? A gente tem tido, basicamente, perda de investimentos financeiros, apesar de estar tendo algum investimento direto, né? Então, o uso de reservas primeiro a gente tem que arrumar a casa, o que a gente quer ter como investimentos, quais as prioridades, um consenso. Agora, fazer investimentos do tipo, vou botar emenda de um vereador para abrir a faixa do início da construção de uma ponte, que ele sabe que não vai ser terminada no ano de eleição, no ano que vem, pô, isso não gera credibilidade nenhuma. E usar reserva para isso é besteira. Pô. Obrigado. Obrigado. Desculpe, Antenor,
A palavra é sua agora. Presidente, de certa maneira, o Ney respondeu que era uma... O Claudino ajudou aí abrindo esse... E eu complementei. Ney, é evidente que há uma preocupação também no Brasil, e aí eu quero uma observação mais simples sua, com relação às unidades da federação. Quer dizer, se o Brasil está mal, as unidades dos estados estão muito piores. Como é que você vê esse alinhamento aí entre a economia brasileira, que está bem gerida por uma equipe capaz, e a economia dos estados, que são geridas por interesses políticos momentâneos? Repara, se você olhar o déficit público, os estados, o superávit, quem tem tido um superávit muito forte são os estados e municípios, em grande parte pelos recursos que eles arrecadaram para, teoricamente, pelo menos, combater a Covid, né? Então, agora, é claro que as administrações de alguns estados da federação, sei lá, alguns estados como Santa Catarina, é uma administração que gera superávit regularmente, né? Se a gente for para alguns estados do Nordeste, é uma administração desastrosa, né? Então, esse é o problema brasileiro maior, na minha opinião, Tenoré. Como a gente tem uma estrutura federativa compatível com a estrutura tributária, como realmente ter mais Brasil e menos Brasília, como a gente chegar ou conseguir convergir para algum tipo de consenso sobre como a gente quer evoluir, e francamente, eu não vejo isso acontecendo. Mas isso é a raiz do nosso problema, é chegar a um consenso sobre como a gente quer desenvolver o país como um todo, né? A gente está nesse imbróglio, nesse labirinto, e não consegue sair. Né? Obrigado. José Otávio, por favor. Inicialmente, Ney, eu queria agradecer a sua atenção, a sua palestra, excelente, uma excelente visão. Não é à toa que a gente teve você, quer dizer, você tem todo esse cabedal de conhecimento, mas também nos deu a honra de ser o presidente no IBEF. Mas eu vou tocar num ponto que não foi tocado pelos meus dois companheiros. É a questão das privatizações. Até que ponto nós vamos poder aprofundar as nossas privatizações? Primeiro, seja pela posse de ativos atraentes ao capital global. Segundo, até que ponto o que a gente conseguir vai poder resolver? Isso, evidentemente, que condicionado ao panorama de 2022. Quer dizer, eu vejo no panorama de 2022 uma disputa frenética entre uma extrema-esquerda e uma extrema-direita. Sendo que a extrema-esquerda, aparentemente, tem uma certa alergia pelas privatizações. Então, a minha pergunta é essa: o que a gente pode esperar desse programa de privatizações? Olha, José Otávio, eu acho que a gente pode esperar que coisas pequenas evoluam, aeroportos, saneamento. Eu acho que saneamento foi uma coisa importantíssima, né? A gente conseguir avançar. Eu acho que... Agora, se você me falar que a gente vai privatizar uma Eletrobras, não vai, pô. Eu não acredito. Vai privatizar um Banco do Brasil? Não vai. Aliás, o amigo nosso aí,
República, que era presidente, tentou, não vai. Quer dizer, a estrutura política a estrutura política quer ocupar espaços nas estatais e não vai abrir mão, na minha opinião, de nada que seja significativo, né? Então, acho que a gente vai avançar. Eu acho que até precisa avançar, né, como para ficar acenando a bandeira que está andando, mas não é? Eu acho que politicamente você tem que criar algum movimento. Como é que é mesmo? Aquela máxima italiana, você precisa, esqueci de quem era mesmo, você precisa mudar para que tudo permaneça como está. Não era Maquiavel, não, era, sei lá, acho que foi Fellini, Você precisa mudar para que... Eu não vejo a classe política, seja de direita, seja de esquerda, largando o osso. Não vejo. Algum companheiro mais deseja Muito obrigado. fazer alguma pergunta? Puxa vida, pô. Palestra sem pergunta e a pior palestra que você pode fazer. Perguntando. Mas é isso aí. Ney, eu tenho a impressão que todos estão profundamente felizes por ter ouvido você. Às vezes, é necessário que um acadêmico fale o que você falou, quer dizer, fazendo um amplo exame do país e do mundo, para que a gente possa depois separar as coisas direitinho, para ter ideia onde nós estamos e onde vamos. Eu tenho a impressão que você nos deu uma grande contribuição. Eu agradeço, certamente, estou falando em nome de todos, e gratíssimo por você ter dedicado parte do seu conhecimento para dividir conosco. Foi um prazer enorme, muito grande. O José Otávio gostaria ainda de... Não, eu recolhi. Ok. Eu recolhi a mão. Eu acho que o Antenor foi muito feliz em dar um fecho muito, muito bacana. Embora me entristeça um pouco, realmente, o Ney não ter sido mais questionado. Eu ia me oferecer, mas sabendo que é uma situação um pouco mais vulnerável. De qualquer maneira, eu acho que a gente deve respeitar as colocações do Antenor. Uhum. Eu só queria... o que eu queria dizer é o seguinte, Antenor. Eu, basicamente, sou um gestor de recursos. Então, a gente não tem muito espaço para ficar em cima do muro quando você tem que lidar com o efeito das suas decisões sobre os resultados financeiros. Então, você tem que ser muito factual. Então, e uma coisa que eu diria sempre pensar em termos de probabilidades. Quer dizer, a gente sempre lida com incerteza, a gente sempre tem que tomar decisões que a gente não necessariamente tem certeza, mas tem que tomar a decisão muito claramente. Então, tem que ser factual. Eu acho que por isso é que a gente tem que olhar sempre os fatos, né? E obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, e estou aqui à disposição para contribuir quando vocês julgarem necessário. Doutor Ney, muito obrigada. Eu, por exemplo, tenho uma grande preocupação com esses milhões de desempregados jovens, porque na época que eu entrei para o trabalho, a gente podia escolher trabalho. Hoje em dia, eu não vejo mais isso nos jovens, para os jovens, e os que estão empregados são altamente
assim, não vou dizer explorados, mas eles estão nos empregos, eu vejo por um dos meus sobrinhos, e isso é uma preocupação muito grande, porque não é só no Brasil, e muitos até se desinteressaram em procurar empregos. E isso eu fico horrorizada com isso, de ver tanta gente dormindo debaixo das marquises, e não visualizo a curto prazo resolver esse problema. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, Clarice, que eu também acabei não passando. Entendeu? O mercado de consumo está mudando dramaticamente, né? Então, hoje, os milênios, a geração dos milênios, eles querem fazer tudo no celular. Quer dizer, mais importante do que você está oferecendo, produtos de alta qualidade, etc., você tem que ter fluxo de visitantes no teu site. Então nós temos uma divisão no mercado de trabalho que é muito complicada, que nós temos os millennials que estão se desenvolvendo em tecnologia de ponta e os demais que estão cada vez mais defasados, né? Então, uma das coisas que na minha cabeça parece claro, eu não sei, mas não é certeza, mas eu acho que muitos desses empregos que foram perdidos não vão voltar mais, né? Nós vamos ter que lidar com um problema social de um nível de desempregados muito alto, muito inteligência artificial substituindo, como já está substituindo muitas das atividades em geral. Então, aí a gente tem a questão fundamental que passa a ser o seguinte: como lidar e suportar uma massa de desempregados que provavelmente a gente não vai voltar aos níveis de emprego que tinha anteriormente. Sei lá, em dezembro de 2019, o desemprego nos Estados Unidos era 3,5%, hoje é 6,1%. Então, no Brasil, eu não vejo. Quer dizer, a gente vai ter que lidar com renda básica e que vai pressionar as finanças públicas de uma forma muito clara. A gente tem uma jabuticaba, por exemplo, teto de gastos é jabuticaba, pô. Isso só existe no Brasil, pô. Não existe nos Estados Unidos, não existe na Alemanha, né? Então, a gente fica a gente quer lidar com algumas coisas como as deficiências do sistema político ou a demanda do sistema político, a gente começa a criar algumas coisas que são difíceis, né? Mas eu não sei, quer dizer, graças a Deus eu não estou na cadeira de ter que tomar as decisões finais sobre isso, mas a minha visão é que a gente não vai retomar os níveis de emprego anteriores e a gente vai ter que lidar muito explicitamente com a questão social, no Brasil e no exterior. Eu também acho que isso vai ser uma questão relevante nos Estados Unidos, por exemplo. Obrigada. Maurício, você... Ô, Ney. Oi. Ney. Oba. Vamos lá. Sem servente de obra, a obra não anda. E para ser servente de obra não precisa qualificação nenhuma. Se você fizer um programa de intensivo, de Minha Casa Minha Vida, você vai dar emprego para essa turma aí, pô. Mas eu não tenho grana para Minha Casa Minha Vida, foi cortado. Pede ao antenor que ele tem, pô. O servente não precisa de qualificação, mas precisa do empresário para bancar o servente. Esse é o problema. Exatamente. Investir e decidir que eu vou bancar, fazer essa obra daqui, ou seja lá o que for, ou o governo tem que bancar Minha Casa Minha Vida. Esse é que é o dilema. Pô. Não é, quer dizer, dar emprego. Quer dizer,
Antigamente a gente construía ferrovia. Nos Estados Unidos, botava todo mundo construindo ferrovia, né? Metade morria, metade acabava a ferrovia. Hoje em dia, nós temos que... Mas vamos ter que lidar com isso. Eu não vejo... O que me acho desagradável é que eu não vejo um processo de discussão racional de discutir essas questões. Doutor Ney, Oi, Maurício. o senhor não acredita que, com o desenvolvimento maior agora da China e dos Estados Unidos, essas locomotivas vão começar a puxar o resto dos países, principalmente o Brasil, que é supridor? Não acredita que aqui já existe uma mentalidade para saneamento que ocupa muita gente, para construção civil, reagiu até na pandemia? Não acredita que essa mão de obra não vai ser tão alta como está aparecendo agora? Repara, a construção civil reagiu na pandemia porque a taxa de juros ficou lá em 2%. Aí você financia, aí o valor dos imóveis sobe, todo mundo quer comprar fundo de investimento imobiliário, e aí tem gente para bancar as obras que o Claudino faz lá, quer fazer lá com os serventes, né? O problema agora, a China já começou a desacelerar. O número da China vão continuar fortes por alguns anos, mas eles têm problemas crônicos de longo prazo. Quer dizer, contar com a China para o ano que vem, para os próximos 2, 3 anos, a gente pode contar. Com os Estados Unidos, eu não sei, eu realmente não sei como vai ser o equilíbrio na economia americana no correr do ano que vem. Isso é uma questão fundamental para todos nós, né? Em grande parte, as projeções de crescimento aí acima de 5% para a economia global são dependentes da China, que eu acho que apesar de estar desacelerando, tem uma estrutura política mais estável. Os Estados Unidos, eu não vejo ainda com clareza uma retomada de atividade nos Estados Unidos. Eu vejo para esse ano, né? Eu vejo talvez ainda para o primeiro semestre do ano que vem. Agora, como que vai ser? Se os Estados Unidos vão conseguir gerar os empregos para estabilizar a questão social, etc., eu não olho isso com uma coisa certa que a gente possa tomar como certa, não. Ou seja, a taxa de juros subindo, Maurício, o Banco Central começando a puxar a taxa de juros em 0,75% a cada reunião, e ele vai ter que fazer isso, porque a inflação está claramente disparando. Eu não sei até que ponto você vai ter espaço para muitas obras. Obras de infraestrutura vai ter, o BNDES vai financiar saneamento, mas isso não conta. O que conta são os pequenos, em termos de geração de emprego, é muito maior em pequena e média empresa. Como é que vai ser a reação da pequena e média empresa? Não sei, não estou muito confiante no longo prazo no Brasil, não, nem nos Estados Unidos. Mas vamos acompanhar. Estou confiante no curto prazo. Mas se você vê, a gente está falando em China crescer 7, Estados Unidos crescer 6, o Brasil está falando crescer 3,2. Obviamente, a instabilidade aqui é maior. Ney, Oba. queria te fazer a seguinte pergunta. Excelente palestra sua, parabéns. Obrigado. Mas essa enorme injeção de capital na economia americana, para cerca de 3 trilhões de dólares, que tipo de impacto a gente pode esperar aqui para a economia brasileira, no curto prazo, médio prazo? Olha, eu acho que o Brasil tem
O Brasil tem 2 pontos positivos importantes nessa conjuntura global. Um é que nós somos os maiores fornecedores de descarbonização da geração de carbono do mundo. Eu acho que a gente não está até explorando isso como devia, racionalmente como devia. Segundo, o Brasil tende a ser o celeiro do mundo. A nossa posição de liderança, ainda não é. Os Estados Unidos ainda é o maior produtor agrícola, mas eu acho que o Brasil supera os Estados Unidos em alguns anos, né? Então, nós temos uma posição importante, mas eu diria que na agricultura é cada vez mais capital intensivo e menos envolvendo mão de obra, e a questão ambiental é uma questão que também vem sendo conduzida de uma forma, como tudo, quer dizer, não muito racional a discussão ou a elevação das coisas. Eu acho que os Estados Unidos estão gastando mais de 15 trilhões, eles vão gastar pelo menos 5 trilhões de dólares em estímulos, isso vai gerar já está gerando algum efeito em algumas áreas, por exemplo, a área de metálicos, né? O minério de ferro já passou de $200 a tonelada, cobre já passou de não sei quanto. Quer dizer, se olhar, tudo que está envolvido em obra de infraestrutura e consumo para construção, etc., a China está estocando minério. Então, eu acho que algumas áreas o Sul vai ter impacto no Brasil, sim, já tá, aliás, eu diria que já está tendo impacto no Brasil, né? Mas a questão é como a gente vai equilibrar internamente essas 3 dimensões. Agora, e também como os Estados Unidos vai equilibrar, quer dizer, até que ponto esse nível de gasto vai gerar uma inflação, já está gerando. Mas se você olhar as expectativas de inflação implícitas nas taxas de juros americanas, elas estão em 2,5% ao ano nos próximos 10 anos, né? Isso vai ser aceitável para o Banco Central americano? Isso não vai ter nenhum efeito sobre muitas questões envolvidas nisso. Mas que existe um efeito positivo de curto prazo nos Estados Unidos e no Brasil, sem dúvida. E o real, você valoriza diante do dólar até quando? Quanto é que vai ficar esse dólar aí, na sua opinião? Na realidade, a questão do real é muito uma questão de diferencial de taxa de juros, né? Então, se a economia, por exemplo, o real veio para 5,22 porque os Estados Unidos, o relatório de emprego nos Estados Unidos foi uma monumental decepção. Então, à medida que a economia americana enfraquece e à medida que a taxa de juros nos Estados Unidos cai, o real se valoriza. Não é no Brasil, né? O real se valoriza. Aliás, o dólar se desvaloriza, não é no Brasil, é no mundo todo, né? Então, eu acho que a tendência do dólar é uma tendência no mercado global, tá? Eu diria que é uma tendência dele já teve um ajuste muito grande, pode ter mais algum ajuste marginal, mas tudo vai depender do comportamento do diferencial de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Se as taxas de juros subirem nos Estados Unidos, o dólar vai voltar a subir, né? Então, esse tabuleiro esse tabuleiro não tem algo que você pode dizer é independente. A tendência é independente do que vai acontecer. Não é. O que vai acontecer nos próximos 3 meses é que vai determinar muito do que vai acontecer no próximo ano, né? Na minha opinião. Quer dizer, a inflação americana começou a crescer,
Amanhã não, quarta-feira sai o índice, o CPI, o Consumer Price Index dos Estados Unidos. Como é que vai ser isso? Então, a expectativa é que a inflação comece a acelerar nos Estados Unidos. Então, esse tabuleiro tem muitas peças se mexendo ao mesmo tempo. Tá certo. Previsível. Muito obrigado. Obrigado a você. Agora, a companheira, eu vou passar José Otávio, eu vou dar preferência... Dá licença, Cléo, a minha pergunta se encaixava bem. Ah, tá, então tá bom, pode fazer a sua pergunta, que tem a companheira Zélia e a filha do João, que está nos prestigiando hoje aqui, também que deseja falar, ok? Então fala, José Otávio. Primeiramente, parabéns ao João, pela bonita filha que ele tem. Segundo, é um assunto assim, um pouco menos açucarado. Inflação. O que a gente efetivamente, na sua opinião, evidente, o que a gente efetivamente pode esperar pelos próximos anos? Acha viável, não digo, acha viável uma, vamos dizer assim, uma escalada de taxa de inflação anual a chegar a 2 dígitos? Essa 2 dígitos é uma escalada bastante forte. Eu acho que o Banco Central não deixa chegar a dois dígitos, né? A inflação do atacado, ela tem caído, mas ainda está alta. Então, mas você vai dizer, eu acho que a inflação projetada pelo Banco Central está em 5,2, 5,2, 5,3, mas que ela tem uma possibilidade de subir até uns 8, 9%, sim, eu acho que tem. A gente não sabe como essa massa de poupança vai sair e vai sair mudando o padrão de consumo, né? Se começar a sair muito fortemente, a inflação pode disparar. Quer dizer, eu acho que vai disparar assim até chegar a 8, 9. Eu acho que o Banco Central começa a ter uma postura mais conservadora antes de chegar a isso. Mas não é uma coisa que eu digo que está fora do tabuleiro, mas está bem ali, está bem na zona da estimativa mais pessimista, né? Ok. Obrigado, Cleonice. Obrigado, Zélia, também por ter... Uhum. Zélia, por gentileza, abre o seu microfone. Já está. Já está. Opa! Doutor Ney, obrigada pela palestra. Você nos deu assim, um choque de realidade. A minha pergunta é um pouco parecida com a do José Otávio. Como é que vai ficar a classe média que poupa seu dinheiro, e se vier uma grande inflação, de que ele vai viver? Vai viver de juros, uma vez que grande parte dessa classe média está perdendo seus negócios. Como é que ficaria isso? Olha, é um problema hoje grande, global, meio que trazendo luz, um problema grande global rentabilizar fundos de pensão no mundo, né? Uhum. Nesse ambiente, se as taxas de juros continuarem negativas, a taxa de juros, se você quiser fazer um depósito na Suíça, o Banco Central Suíço cobra menos 0,5% ao ano na tua conta, né? Então, as taxas são negativas, quase na Europa inteira. Nos Estados Unidos, as taxas reais são negativas, mas as taxas nominais ainda são positivas. Na Europa, as taxas nominais já são negativas, né? Então, essa questão da taxa de juros, como eu disse, é um ponto central de como vai se dar o equilíbrio nos países globais. Então,
Agora, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, se o cenário for muito baixo, a poupança é bacana, quer dizer, a caderneta de poupança está aumentando a sua captação, porque isso é um sinal de que estão esperando, de uma forma, a inflação, né? E os títulos indexados na inflação, então os títulos estão tendo a maior valorização. Então, eu diria que a tendência em geral é a classe média, a tendência em geral é a concentração de riqueza aumentar. E isso, e a tendência em geral é essa aí, que a classe média vai ser pressionada. Está sendo, né? Muito obrigada. Silvia, pode ligar o seu microfone e falar. Doutor Ney, boa noite. Boa noite. Eu não estou ouvindo. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se o senhor acha que, agora que o nosso Banco Central está independente, e se isso afeta positivamente a imagem dos investidores estrangeiros em relação ao nosso país como como destino de investimento, ou se não adiantou nada, porque nós não fizemos o dever de casa, que seriam as reformas tributárias, política e até mesmo as privatizações. Olha, Silvia, eu acho que a independência do Banco Central, o Banco Central brasileiro não foi independente. Na época do Castelo Branco, logo em 1964, até, não me lembro, acho que foi 66 ou 67, e o Costa e Silva, numa reunião conhecida, que disseram: bom, o Banco Central tem que garantir o real. O Costa e Silva bateu na mesa: quem garante o real sou eu. Independência do Banco Central. Então, eu acho que, acho que, primeiro, a independência do Banco Central não afetou em absolutamente nada a visão do Brasil externamente, né? Eu, particularmente, acho que foi mais um daqueles que você solta um rojão para parecer que está fazendo alguma coisa. Então, minha visão é que, bom, certamente teve um efeito externo. A minha visão é que o momento não era o momento de discutir isso. E a questão do Brasil existe um ambiente de risco adequado para investidores externos, e a questão investimentos futuros, os riscos ainda são muito elevados, e ninguém no momento, e particularmente, vamos ser realistas, nós estamos há um pouco mais de um ano, então, e num ambiente complicado. Então, eu, como Global Portfolio Manager, se vai dizer, eu vou pingar dinheiro no Brasil, até já pinguei, alguns bondes da Petrobras, do BNDES, etc. Mas existe uma visão de que uma carteira conservadora de fundo de pensão vai investir no Brasil, ou uma carteira conservadora internacional vai investir no Brasil, muito difícil. Agora, hedge fund, sim, a gente quer. Se você estiver falando de hedge fund, hoje o mercado internacional tem coisas malucas como as SPACs, Special Purpose Acquisition Companies. Você dá o dinheiro
para o gestor do fundo escolher onde vai investir. Você nem sabe em que você está investindo, né? E isso tem sido uma moda. Agora, a CVM americana está começando a querer bater nisso daí. Então, é um mercado que tem muitos, quer dizer assim, apostas de risco, de hedge funds, e podem vir no Brasil, podem vir com algumas coisas específicas, mas não é o caso de investimentos conservadores. Obrigada. Então, todos os companheiros estão satisfeitos com as respostas ou algum ainda gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria saber o que ele está bebendo, é tererê ou é erva mate? Queria saber o quê? Desculpe, Claudiano. Se você está bebendo aí erva mate ou é um tererê aí? O que você está bebendo aí? Água com gás. Como eu não gosto de muito gás, é diluída com um pouco de água sem gás. Bom, então, eu queria agradecer mais uma vez ao doutor Ney, excelente palestra. Pois não, Paulo. Não, é só dizer ao Ney. Ney, é porque o Claudino é o grande produtor de cachaça em Minas. Ele estava querendo saber se você podia aceitar a cachaçinha dele. Cara, olha... Claudino, deixa uma garrafa contenor para mim, ainda estou a melhor cachaça. Ainda tem uma garrafa aqui de uma cachaça. A minha cachaça é igual a vacina, só faz efeito depois da segunda dose. Depois da segunda dose, é mais confiança do que dizer que é depois da terceira dose. Mas eu acho que eles têm cachaças assim, né? De vez em quando eu tomo uma com gelo como se fosse uísque, pô. Então, mas manda uma garrafa pelo antenor que eu vou dar o meu leite da cachaça. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, eu gostaria de, mais uma vez, doutor Ney, agradecer a excelente palestra e a sua calma em explicar tudo. E vou pedir, então, para a companheira Patrícia colocar na tela o seu certificado de agradecimento por ter se disponibilizado a nos dar essa excelente aula que deu. E depois, oportunamente, eu já tenho aqui o seu endereço, farei chegar em suas mãos o certificado realmente impresso. Por favor, Patrícia.